Ok. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença. E hoje nós temos um assunto que certamente todos os estudantes do curso já se fizeram essa pergunta de como que esse novo conhecimento do curso pode ser trazido ao dia a dia, ou como passar o seu dia agora vivenciando isso que nós estamos aprendendo com um novo sistema de pensamento, uma nova forma de olharmos para aquilo que antes considerávamos ser a realidade. Então, Jesus nos traz essa pergunta de número 16, onde ele vem a responder essa dúvida do que fazer durante o dia. Lembrando que o curso ele é todo mental, ele é uma forma de pensamento, de nós irmos à nossa mente, e muito da nossa atenção durante o dia, ela é tomada pelo comportamento, pelo nível mais baixo, o nível físico da mente. Então, Jesus nos orientando aqui, mas antes de vermos essa resposta de Jesus, eu convido vocês a se unirem em mim, como a gente sempre tem feito, só dar um oi aqui a quem está chegando, de se unirem a mim para que nós possamos fazer a nossa entrega desse momento, dessa hora de estudo, colocando nas mãos do Espírito Santo isso que viemos a aprender aqui. Então, podemos aquietar nossos pensamentos barulhentos, aquietar todos os pensamentos e nos concentrar na única vontade de entregarmos a nossa mente, a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que possamos captar, entender e praticar o que ele tem a nos trazer sobre essa questão de como passar o dia. E só, só um momentinho aqui. Eu tenho só dar um oi aqui a quem está chegando, pronto. E nós temos, então, essa pergunta 16, Manual dos Professores, onde Jesus começa nos respondendo a essa questão do comportamento, que ele já nos traz um nível mais avançado do professor de Deus, que ele coloca assim: para o professor de Deus avançado, essa pergunta é sem significado. É sem significado porque o professor de Deus avançado, ele já está totalmente alinhado ao Espírito Santo. Ele não se vê separado. Então, é uma pergunta que sequer passa pela sua mente, porque ele já está uno a, a aquele sistema de pensamentos com o qual ele está se identificando para si mesmo, e nisso ele tem a resposta de como passar o dia. Não existe programa, porque as lições mudam a cada dia. Então, lembrando que a nossa mente está aqui como numa sala de aula, e nós estamos aprendendo a desfazer crenças, desfazer pensamentos aos quais nós damos realidade, e com isso a mente projetou esse mundo. Então, agora, o professor de Deus, ele segue esse programa, onde ele, a cada dia, ele é devotado às lições de perdão, às lições de desfazer as crenças. O professor de Deus, porém, está certo de uma coisa: elas não mudam por acaso. Então, as lições que vêm no dia a dia, não que por ele ser professor de Deus, ele tenha questões específicas diferentes do que ele teria caso ele não tivesse no curso.
porque tudo já está projetado, mas ele sabe que cada coisa que vem no seu dia não é por acaso, porque é isso que ele precisa libertar. É desse equívoco que ele tinha lá no seu inconsciente, que ele não estava ciente, e o irmão o está trazendo a ele, mostrando a ele esse equívoco que na própria mente ele fez, e por isso que não há acaso. É a feliz oportunidade de liberar ao irmão e a si mesmo disso que é aquela questão do dia a dia, ou aquilo que está se apresentando para ser desfeito, para ser perdoado. Vendo isso e compreendendo que é verdadeiro, ele descansa contente. Então, ele sabe que todas as coisas que surgirem no dia a dia estavam ali porque de qualquer maneira viriam, mas ele descansa feliz porque a sua mente, a mente dele, do professor avançado, já está em consonância, já está em unicidade com o Espírito Santo, e ele utiliza isso que está vindo como uma feliz oportunidade de ver além disso, de liberar o equívoco e voltar a saber só da verdade. A ele será dito tudo sobre o qual deve ser o seu papel nesse dia e todos os dias. Aqui, esse a ele será dito não é uma expressão, não é uma expressão ao pé da letra que nós devemos, que o ego facilmente nos diria que um professor avançado de Deus, ele ouve um comando físico do Espírito Santo, ou algo assim. Então, ele simplesmente, por ser devoto já à mente do Espírito Santo, por escolher passar os seus pensamentos junto com o Espírito Santo, ao invés de com o ego, ele tem os pensamentos certos. Então, a ele será dito, nós também poderíamos dizer, ele terá ou estará consciente dos pensamentos certos a respeito do seu papel a cada dia, a respeito do seu papel, daquilo que o teatrinho aqui do mundo apresentar, aquilo que será visto aqui no sonho, que de qualquer maneira estava projetado e precisa acontecer, então a ele será dito, significa que ele ouvirá os pensamentos certos, ele terá consciência deles e agirá de acordo com eles, porque esta foi a escolha do professor avançado de Deus. Ele se tornou avançado porque ele escolheu pensar como o Espírito Santo pensa. Então, ele pensa através desses pensamentos. Isso, então, significa que a ele será dito. A ele, um modo de se referir ainda somente a uma consciência individual, mas ele já tem os pensamentos da unicidade. E assim, ele não precisa se preocupar com o que pensar ou como ver as coisas que acontecerão durante o dia. E aqueles que compartilham seu papel com ele o acharão, de modo que possam aprender as lições do dia juntos. Então, aqueles que têm o seu papel compartilhado na mente separada, isso também acontece de nós encontrarmos o irmão, mas a mente egóica, a mente separada, ela repudia a unicidade, ela se fecha sozinha, e aí ela não reconhece que ela achou o seu irmão. Ela continua sendo separada. Já o professor avançado de Deus, aqueles que de todo modo estavam no roteiro para serem encontrados, são aqueles que o acharão. E eles aprenderão as lições juntos nesse dia, porque esse professor avançado de Deus, ele se une ao Espírito Santo na mente desse irmão. Então, a comunicação passa a ser no nível da unicidade, no nível do Espírito, e por isso que ambos aprendem como um só.
Ninguém que seja necessário para ele está ausente, ninguém é enviado sem um objetivo de aprendizado já determinado e que possa ser aprendido naquele mesmo dia. As lições de perdão que eventualmente ainda precisam acontecer, porque o professor de Deus ainda não tem consciência de todo o conteúdo da mente unificada separada, então, naquele dia, o que precisar acontecer, tudo será para desfazer os equívocos e voltar à consciência novamente voltada a Deus, voltada a seu ser. Ele pergunta, então, para o professor de Deus avançado, então essa questão é supérflua. Então, o professor de Deus avançado, ele sequer se preocupa em saber como que ele vai passar o dia, porque ele sabe que com quem que ele está passando esse dia na sua mente. Ele sabe que ele está junto com os pensamentos do Espírito Santo, e o Espírito Santo está em todos os seres, em todo lugar onde quer que ele vá. Então, por isso que para ele é totalmente insignificante como passar o dia. Foi perguntada e respondida a ele, e ele se mantém em constante contato com a resposta. Então, ele perguntou, quando ele ainda não era um professor avançado, ele perguntou como passar o dia, e a resposta ele ouviu ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todos, e ele sempre responde. A questão é que quem não escolhe ouvir, o Espírito Santo não se torna audível a quem não escolhe ouvir. Mas esse professor de Deus, que ainda tem uma consciência individual, ele perguntou como passar o dia, e essa resposta que aqui está em maiúsculo é a mente do Espírito Santo. Ele a recebeu, ele a identificou. E por isso ele descansa feliz na presença dessa resposta, que é o Espírito Santo. Por isso que ele não precisa mais temer nada. Ele está em seu lugar e vê a estrada na qual caminha desdobrar-se segura e suave à sua frente. Então, ele segue feliz pelas lições que ainda precisam serem desfeitas, mas ele já o faz em alegria. Ele já não teme, já não está mais no medo. Então, isso é o dia a dia do professor de Deus. Mas e aqueles que não alcançaram a sua certeza? Então, aqueles que ainda não estão tão firmemente decididos pelo Espírito Santo, porque ainda a mente deles tem muito medo, porque ainda não se decidiram totalmente pela verdade, porque ainda estão confusos em suas mentes. Como que fica essa orientação para estes? Eles não estão ainda prontos para essa falta de estrutura da própria parte. Então, estes ainda precisam de auxílio em serem ajudados a ver como passar o seu dia. O que precisam fazer para aprender a dar o dia a Deus? O professor avançado ele já está ciente o tempo todo que ele ofereceu o seu dia a Deus. Mas e aqueles que ainda não atingiram esse nível? Como que eles podem oferecer o seu dia a Deus? Existem algumas regras gerais que se aplicam, muito embora cada um deva usá-las da melhor forma possível, à sua própria maneira. Cada um, no final, em seu íntimo, junto com o Espírito Santo, saberá que utilizar melhor essa prática, qual o melhor caminho de colocar a sua mente em disponibilidade para a mente certa, para o Espírito Santo. As rotinas, como tais, são perigosas, porque facilmente vêm a ser deuses em seu próprio direito, ameaçando aquelas mesmas metas em nome das quais foram estabelecidas. As próprias lições do livro de exercícios mudam constantemente de tempos
de aplicação e de forma de aplicação, para não acontecer de virarem rotinas e de virarem um modo automático, sem que a mentalidade se concentre no que esteja fazendo. Então, nesse sentido, a rotina se torna perigosa. Quando ela vira uma condição de conforto, sem que se perceba que não se está fazendo nada, quando se faz um ritual, ou algo sempre no mesmo horário, no mesmo tempo, no mesmo modo. Então, facilmente se escapa da profundidade do pensamento e se permanece só na superfície, só na parte comportamental, sem levar em conta o conteúdo daquilo que devemos pensar quando estamos entregando nossa mente ao Espírito Santo ou a Deus, oferecendo nosso dia a Ele. Então, com qual conteúdo da mente que eu estou fazendo isso? De um modo geral, então, pode-se dizer que é bom começar o dia acertadamente. Começar o dia acertadamente, certamente, a forma de começar acertadamente é voltada à mente certa, é voltado ao Espírito Santo. Então, esta é uma maneira de começar acertadamente. Já começar o dia como tomador de decisões, não seguindo a sequência do ego, porque se não fizermos nada, nós já estamos aqui no reino do ego. Então, decidir acertadamente. Sempre é possível começar de novo, caso o dia comece com um erro. Caso comecemos um dia e esquecemos de oferecer a nossa mente para a correção, para o Espírito Santo, ou esquecemos de que a nossa decisão é ver com a mente certa as coisas desse dia, caso esquecemos de fazer isso cedo, assim que nós lembrarmos que se esquecemos, podemos fazer isso novamente. No entanto, são óbvias as vantagens em termos de economizar tempo. Então, quanto mais cedo, assim que despertarmos, nós entregar a nossa mente, ou decidirmos na mente, que esse dia será devotado à verdade, e não mais ao ego, não mais ao equívoco, nós estaremos ganhando tempo. Não que o tempo seja real, mas na nossa experiência, o tempo, ele está unido ao ego e unido à dor, ao sofrimento e à prisão. Então, a nossa mente, quanto mais cedo, assim que nós nos tornarmos, assim que estivermos cientes, despertos, nós tomarmos a decisão que nesse dia nós seremos devotados ao Espírito Santo, ou ao perdão, assim nós já ganhamos tempo que não será mais oferecido ao sofrimento, a dar realidade àquelas coisas que de qualquer modo estavam projetadas para esse dia. No início, é sábio pensar em termos de tempo. Esse não é, de modo algum, o critério absoluto, mas inicialmente é provável que seja o mais simples de se observar. Então, inicialmente, é bom pensar que nós ganhamos tempo quando já fizemos isso logo assim que despertarmos. A decisão de passarmos um tempo com a mente em Deus, passarmos com a mente no amor, para assim fortalecermos a nossa decisão para durante o dia, quando as coisas acontecerem na sua projeção egóica e parecer que elas estão vindo para nos ferir, para nos lembrarmos de olhar além disso, olhar para a verdade com o Espírito Santo. Isso é perdoar as coisas do dia. A economia de tempo nos estágios iniciais é uma ênfase essencial e, embora ao longo do processo de aprendizado ela continue importante, vai sendo cada vez menos enfatizada. Então, no começo da prática de vivenciarmos o curso em milagres, quando já o aprendemos intelectualmente, nós estaremos prontos para vivenciá-lo.
E quando nós estamos prontos para vivenciá-lo, no início talvez ainda seja útil nós nos programarmos em termos de tempo, em quando que vamos dedicar um tempo somente a Deus, ao Espírito Santo. Mas à medida que vamos avançando nisso, essa questão do tempo fica cada vez mais irrelevante, porque a mente avançada, ela já não tem mais outra alegria que não seja seguir a mentalidade certa. Então, ela não tem mais nenhuma preocupação com o tempo. No início, pode-se dizer com segurança que dedicar algum tempo a começar o dia acertadamente, de fato, economiza tempo. Nós ficamos com o dia mais assertivo, o dia corre melhor, nós lembramos mais do ser e da verdade quando nós começamos o dia acertadamente. Ou quando iniciamos o dia dedicando um espaço de tempo para a verdade, para vivenciarmos a nossa unicidade dentro do amor, no amor de Deus. Isso ajuda muito. Quanto tempo deve se gastar com isso? Isso tem que depender do próprio professor de Deus. Cada um, à medida que já fez as lições do curso em Milagres, já tem uma noção do que funciona melhor para ele. Ele já se sente uno com o Espírito Santo e sabe reconhecer em si esse tempo. Ele não... Por isso que ele diz que depende do próprio professor de Deus. Ele não pode reivindicar esse título enquanto não tiver terminado o livro de exercícios, já que estamos aprendendo dentro da estrutura do nosso curso. Então, o curso não é o único modo de nós voltarmos para a mente certa, mas nós que estamos estudando o curso, para nós, é ele que é o caminho pelo qual nós decidimos a achar a orientação ou achar de volta a nossa realidade, de nós voltarmos para a nossa mente, de despertarmos. Então, se nós somos estudantes, se escolhemos ouvir desta forma, ou através desse canal, que é esse curso, ou como voltar à sanidade da mente, então também precisamos fazer do livro de exercícios o modo de aprendizagem. Por isso que ele enfatiza aqui que um professor de Deus, o mínimo que se espera dele, da disponibilidade dele, é que ele tenha feito o livro de exercícios, porque isso lhe terá dado já uma ideia do que funciona para ele junto com o Espírito Santo, de como que ele vai voltar aos seus pensamentos junto com o Espírito Santo e como usar esses pensamentos e como ouvir esses pensamentos durante o dia quando surgirem as questões práticas ou comportamentais daqui. Depois de completados os períodos de prática mais estruturados que o livro de exercícios contém, a necessidade individual passa a ser a consideração mais importante. Então, quem já fez os exercícios sabe que nos primeiros 220 eles têm uma estrutura mais forte, mais definida do tempo, e depois considera-se que cada um já tem a sua própria condição de saber da relevância de oferecer um tempo e de como que vir ao Espírito Santo. Então, as próprias lições já não trazem mais essa estrutura rígida na segunda parte do livro de exercícios, porque se considera que o professor de Deus, que o estudante, já tenha, a essa altura, uma ligação, um diálogo interno uno ou junto com o Espírito Santo. Ele já tem uma mentalidade na qual ele confia tanto quanto antes ele confiava naquilo que ele achava que era seu próprio discernimento. Então, e nessa confiança junto com o Espírito Santo inspira a ele a quando voltar-se para os pensamentos certos, quando que surgem os casos específicos que precisam ser perdoados, que precisam ser desfeitos, e que ele precisa olhar
de volta para essa situação a partir da mentalidade certa. Esse curso é sempre prático. Pode acontecer que o professor de Deus não esteja em uma situação que lhe favoreça pensar em quietude ao acordar. O curso ele não exige sacrifício de ninguém. E ele é prático, ele se adapta a todas as formas especiais que cada um acredita ter. Então, o curso não exige sacrifícios. Então, se não for prático fazer assim que acordar, se ele não tiver o tempo ou não tiver uma predisposição de uma mente que ele consiga se concentrar para fazer um instante santo de passar a mente com o Espírito Santo, se é esse o caso, que ele apenas se lembre de que está escolhendo passar seu tempo com Deus o quanto antes e que o faça. Então, pelo menos isso todos podem fazer. De repente, pela estrutura do tempo comportamental, talvez não seja adequado para alguém tirar um tempo logo assim que desperta para oferecer ou para se aquietar uns minutos e permanecer no amor de Deus. Então, pelo menos que ele lembra que ele vai fazer isso tão logo lhe seja possível. E aí, quando chegar esse tempo, fazê-lo. A duração não é a maior preocupação. É fácil uma pessoa ficar 1 hora sentada de olhos fechados e não realizar nada. Do mesmo modo, pode-se facilmente dar a Deus um instante apenas e, nesse instante, unir-se completamente a Ele. Então, novamente, não é uma questão de tempo, é uma questão de disponibilidade, é uma questão de escolha e de permanecer firme e seguro pela escolha. Passar um tempo com Deus é escolher sair da mentalidade equivocada e transferir ele como ser, a sua mente para a mente certa, para o Espírito Santo, e passar um tempo com sentindo-se uno com o amor de Deus. Talvez a única generalização que se possa fazer seja essa: o mais cedo possível, depois de despertar, toma para ti algum tempo de quietude, continuando assim 1 minuto ou 2 a mais, depois de começar a achar isso difícil. Então, isso é uma maneira muito prática de iniciarmos a disciplinar a nossa mente para oferecê-la ao Espírito Santo. Porque uma mente sem estrutura, sem disciplina, ela não consegue seguir a nossa vontade de estar junto com o Espírito Santo. Então, isso aqui, se nós tomarmos um tempo, tão logo seja possível, e passarmos esse tempo em comunhão no amor de Deus, pensando unidos aos pensamentos do Espírito Santo, e depois que nos sentirmos que estamos voltando de novo à individualidade, que isso está nos escapando, tentar ficar mais 1 minuto ou 2, como ele diz aqui, a mais, e isso nos ajuda a aumentar essa consciência de estar com Deus. Podes descobrir que a dificuldade vai diminuir e sumir. Então, o professor avançado de Deus, ele faz isso o dia todo. Ele já não se perde mais nos pensamentos do ego. Então, quem está iniciando, pode iniciar forçando, então, se determinando a fazer isso, a permanecer dentro do amor de Deus, e a cada vez tentar ficar um pouco a mais, mesmo quando ele sente um desejo de voltar de novo à mentalidade individual. Porém, isso também tem um limite do quanto ele forçar até sentir que seja difícil. Não deve ser um sacrifício, deve ser apenas uma disciplina. E assim ele pode se descobrir, então, de uma maneira muito fácil de dar muito tempo ao Espírito Santo, inclusive durante
casos específicos, durante os acontecimentos do dia, já os receber a partir da mentalidade certa. Mas se ele se sente ainda que o tempo que ele está passando no amor de Deus começa a ficar desconfortável, muito difícil, quando começa a parecer um sacrifício, essa então é a hora de parar. Ele já ofereceu o máximo que conseguiu naquele dia, o Espírito Santo receberá isso. O mesmo procedimento deve ser seguido à noite. Talvez o teu tempo de quietude deva ser no começo da noite, no caso de não ser viável para ti, conseguir fazê-lo antes de ir dormir. Não é sábio deitar para isso. É melhor sentar-te na posição que preferes. Tendo completado o livro de exercícios, tens que ter chegado a algumas conclusões a esse respeito. Então, novamente, o professor de Deus que fez o livro de exercícios, ele teve aquela prática de, ao fim do dia, também oferecer a sua mente ao Espírito Santo como o último pensamento antes de dormir, e então ele já sabe o que para ele, como que para ele funciona melhor. E Jesus está, então, se referindo a essa experiência pessoal de cada um, para cada um seguir com ela durante o dia. Se possível, porém, o tempo imediatamente anterior à hora de dormir é o momento em que se deseja dedicar a Deus. Ele coloca a tua mente em um padrão de descanso que te orienta para longe do medo. Então, esse é o benefício de, antes de dormirmos, passarmos um tempo no amor de Deus. Isso constrói uma condição na nossa mente que nós passamos um tempo sem medo, e isso se refletirá durante o sono na nossa mente. Se for mais conveniente para ti dedicar esse tempo mais cedo, pelo menos assegura-te de não te esqueceres por um breve momento, não é preciso mais do que um momento, de fechar os olhos e pensar em Deus. Então, assim como de manhã, tão logo seja possível tomar um tempo só para si, para sentir-se em unicidade com Deus, assim também à noite nós podemos praticar, e somos convidados a disciplinar, assim, a nossa mente para ela seguir a nossa vontade, que é estar sempre com a mente certa. Então, assim adquirimos uma disciplina de pensarmos com a mente certa. Há um pensamento em particular que deve ser lembrado no decorrer do dia. É um pensamento de pura alegria, um pensamento de paz, um pensamento de liberação sem limites, pois nele todas as coisas são liberadas. Então, esse pensamento do Espírito Santo é como nós construirmos uma ponte que de manhã seria o alicerce, o pilar inicial da ponte, no fim do dia à noite, o último pilar da ponte, e durante o dia nós precisamos também colocar pilares dos intervalos para que essa mentalidade se sustente, essa decisão pela mentalidade certa se sustente durante o dia. E esses pilares, uma das maneiras é nós nos voltarmos e nos deslocarmos dos pensamentos individuais para os pensamentos de alegria do Espírito Santo, de lembrar da liberação sem limite que o Espírito Santo nos dá. Pensas que fizeste um lugar seguro para ti. Então, o ego, quando nós pensamos, quando nós nos fracionamos e jogamos para fora da mente as consciências individuais, e nós nos identificamos, cada um com uma dessas consciências, nós acreditamos que fizemos para a mente um lugar seguro, um lugar de uma consciência individual.
Pensas que fizeste um poder que pode salvar-te de todas as coisas amedrontadoras que vês em sonhos. Então, pensamos que agora essa individualidade, essa consciência individual, esse corpo físico e psicológico, ele pode nos proteger dentro daquilo que nós vemos no sonho. Não é assim. Não é lá que está a tua segurança. Então, não é as coisas que nós construímos aqui dentro do sonho para nos sustentar que dão a nossa segurança. Isso não vai funcionar. Desistes apenas da ilusão de proteger ilusões. Então, não é lá que está a tua segurança. A nossa segurança não está nas coisas físicas daqui, não está nos nossos próprios pensamentos e não estão nas coisas comportamentais e nem nas coisas físicas. Quando nós desistimos de que isso seja a nossa segurança, nós estamos apenas desistindo da ilusão de proteger ilusões. Ilusão de proteger ilusões. Criamos uma ilusão de que esse mundo protege o nosso ser da mente e fizemos ilusões para proteger elas. Isso é o fazer do mundo daqui. E é isso que temes, apenas isso, perder as ilusões, só disso que temos medo. Porque a nossa realidade nunca pode ser perdida. Então, temos medo, hoje até um dia de feriado, onde se comemora perdas, onde se comemora ilusão que parecia proteger ilusão e que falhou. Então, isso nós vimos na morte. Então, isso não funciona, mas quando nós aceitamos na mente de que isso não tinha como funcionar, porque não era o nosso ser que estava aqui, nós descobrimos que estávamos apenas com medo de perder uma ilusão e estávamos protegendo essa ilusão. Que tolice ter tanto medo de nada. Que tolice ter medo de perder algo que nunca protegeu o nosso ser, nunca foi a nossa realidade. Que tolice ter medo de perder isso. Absolutamente nada. Então, tudo que o mundo proclama aqui que era uma perda, era nada, era absolutamente nada. Tuas defesas não funcionarão, mas não estás em perigo. Então, se por um lado a notícia que pode nos amedrontar é de que nossas defesas, esse mundo que nós fizemos, projetamos para servir como nossa defesa não vai funcionar, se isso é amedrontador, por outro lado, a boa notícia é de que o nosso ser, a nossa realidade, nunca esteve em perigo. Nunca que nós precisamos ser protegidos, porque a nossa realidade ainda está em Deus. Nós nunca nos separamos da fonte da vida. Então, se nós ainda estamos em Deus, que perigo que poderia nos afetar? Nós estamos totalmente seguros no coração de Deus, na mente de Deus. Então, não há necessidade de nenhuma proteção, de nenhuma forma. Não tens necessidade delas, das proteções. Nós não necessitamos delas. Reconhece isso e desaparecerão. Então, reconhecer que não precisamos das ilusões, as próprias ilusões desaparecerão. E a lembrança do ser que nós somos voltará a tomar consciência da nossa mente. E só então aceitarás a tua proteção real, que é o amor de Deus, nossa única proteção real. Como é simples e fácil passar a passagem do tempo para o professor de Deus que aceitou a sua proteção. Então, como é simples para o professor de Deus que aceitou que a sua proteção é o amor de Deus e não alguma coisa que ele tenha feito na sua ilusão de individualidade, no seu secreto. Nada que ele tenha feito fora da mente de Deus tem algum valor para ele. A proteção de Deus que mantém a todos
unos na sua mente, é a sua segurança, e por isso que ele não tem preocupação nenhuma, esse professor de Deus, de passar o seu dia. Tudo que ele fez antes, em nome da segurança, não lhe interessa mais. Então, ele olha para o que fez antes, mas já não tem mais nenhuma idolatria sobre isso. Simplesmente ele perde seu interesse nisso, pois ele está a salvo e sabe que é assim. Então, isso é uma condição mental. Na condição mental, ele faz com amor o que precisa ainda no comportamento, ainda precisa seguir o dia, fazer as coisas que de todo modo ele antes fazia para a segurança do seu ser. Ele reconhece que aquilo que ele achava que era o seu ser é apenas agora seu instrumento de comunicação. E ele ainda continua fazendo as coisas que o instrumento de comunicação faria de todo modo, mas ele mentalmente sabe que não é isso. Então, ele sabe que ainda é útil esse instrumento, então ele faz o que faria de todo modo no comportamento, mas na mentalidade ele não tem mais nenhum interesse de que isso seja o seu ser, pois ele está a salvo e sabe que é assim. Ele sabe que a sua mente, que a sua realidade, ela é una com amor. Então ele não tem mais nenhum medo. Ele tem um guia que não falhará, que é o Espírito Santo, que é a mente certa dele. Ele sabe que esse guia não falhará de modo algum para com ele. Não precisa fazer distinções entre os problemas que percebe, pois aquele para quem ele se volta com todos eles não reconhece ordem de dificuldades para resolvê-los. Primeiro princípio de milagres. Não existe ordem de dificuldade para resolver uma dificuldade ou outra. Então, ele reconhece que o Espírito Santo tem a solução para todos. Tendo a solução para todos, esse professor de Deus sabe que está uno com o Espírito Santo e deixa de ter quaisquer preocupações com aquilo que surgir durante o dia. As coisas continuarão surgindo porque isso aqui é uma projeção de separação, mas ele sabe que pode contar em todas as dificuldades, independente da forma que tenham, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a correção para tudo. Ele está tão seguro no presente quanto estava antes das ilusões serem aceitas em sua mente e como estará quando as tiver deixado partir. Antes de pensar separação, quando a única consciência era de céu e ele estava totalmente seguro, ele se sente agora nessa segurança, porque sabe que esta também será eternamente a sua segurança. Não há dificuldade, não há diferença em seu estado em horas diferentes e locais diferentes, porque todos são um para Deus. Então, independe de uma condição externa ou de uma condição favorável. Todas elas, ele sendo mente que serve ao espírito, nenhuma condição física faz qualquer diferença para ele, porque a sua mente sabe que o seu ser é espírito, e isso lhe dá a segurança que o que antes ele considerava um ser físico, que agora é o seu instrumento de comunicação. O Espírito Santo tem uma função, enquanto for útil, e sabe que será abençoado e curado por reflexo e essa condição desse corpo, desse instrumento de comunicação. Então, na mente dele, voltada a Deus, essa é a sua segurança. Ele não necessita de nada mais do que isso. Então, ele pode seguir feliz o dia e tudo que ele tocar, como um rei Midas, que tudo toca vira ouro, tudo que ele tocar nesse dia será para desfazer os equívocos, será para trazer bênçãos, será para trazer consolo e cura àqueles que ainda não aceitaram a sua realidade. Então, tudo que ele tocar será perdoado na sua percepção certa
e ele está totalmente seguro nessa mentalidade. Assim, ele passa o seu dia. No entanto, existirão tentações ao longo do caminho pelo qual o professor de Deus tem ainda que viajar, e ao longo do dia ele tem necessidade de lembrar a si mesmo da sua proteção. Então, como professor de Deus, ele está aqui para curar a própria mente, ou ele não pensaria que está aqui, então ele ainda tem tentações, sim, que podem tentar desviá-lo desse propósito. Então, ele precisa ainda lembrar durante o dia. Como eu falei, se for o dia precisar ser encoberto por uma ponte, ele precisa colocar colunas em intervalos regulares para a sustentação dessa ponte. Como pode fazer isso, particularmente nos momentos em que sua mente está ocupada com coisas externas? Então, quando ele estiver nos afazeres físicos, nas coisas comportamentais, e não estiver pensando diretamente, consciente dos pensamentos do Espírito Santo, como que ele pode voltar o seu pensamento para ter essa proteção? Ele não pode fazer outra coisa senão tentar, e seu sucesso depende de uma depende de que os e ele não pode fazer outra coisa senão tentar, e seu sucesso depende da sua convicção de que terá sucesso. Então ele simplesmente dá-se conta que o seu pensamento de novo entrou o medo, então ele se desviou, ele voltou de novo da mentalidade certa, e ele faz de novo a decisão pela mente certa, e o sucesso dele ter ido de novo, voltado o pensamento para o Espírito Santo, depende da sua convicção. Precisa firmar o pé, precisa tomar uma decisão e não arredar dessa decisão, de que ele se decidiu pelo Espírito Santo e o Espírito Santo será a resposta que ele precisa, que ele não irá sucumbir à ideia do medo, porque essa não é a sua escolha. Então, e assim será, em conformidade com o quanto ele acredita nisso. Ele tem que estar certo de que o sucesso não lhe pertence, mas lhe será dado a qualquer momento, em qualquer lugar e circunstância em que chamar por ele. Então, o sucesso que ele quer, que é a mentalidade certa, não é dele porque ele ainda é um tomador de decisões que acredita que é um ser separado. Mas o sucesso da ideia de estar com o Espírito Santo pertence a ele e virá pelo Espírito Santo e não por ele. Então, esta tem que ser a certeza dele. Não que ele tenha não que ele saiba fazer ou voltar-se para a mente certa, mas que o Espírito Santo não irá mudar a sua mentalidade. E o Espírito Santo lhe dará o sucesso. Então, ele confia nisso. Haverá ocasiões em que a sua certeza vacilará, e no instante em que isso ocorrer, voltará às tentativas anteriores de depositar a confiança só em si mesmo. Todos alunos já de Deus, todos professores de Deus já passaram por isso, porque é natural no processo de haver momentos em que as tentações parecem ser grandes e perdemos a confiança e voltamos a confiar em nós mesmos. Não te esqueças de que isso é mágica, e mágica é um triste substituto para a verdadeira assistência. Então, voltar-se a si mesmo. Não confiar no Espírito Santo, de que o Espírito Santo tem a resposta para trazer de novo de volta a paz para a mente, e tentar fazer por conta própria, sem a presença do Espírito Santo, no seu secreto, tomar a decisão do que eu quero fazer, isso é apelar para a mágica.
porque isso é separador, isso não é do nosso ser. E mágica, como ele diz, então, é só um triste substituto para a verdadeira assistência, para a assistência do Espírito Santo. Não é suficientemente bom para o professor de Deus, pois não é suficientemente bom para o Filho de Deus. E aqui, todas as coisas que nós fizemos no mundo físico para o sustento do nosso corpo, em especial nós podemos pensar aqui em termos de doenças físicas e de recorrer, por exemplo, a uma cirurgia, a retirada de algum tumor ou outra condição, isso só para dar um exemplo, isso é mágica, mas nós podemos, no nosso pensamento, manter firmes que nós não somos esse corpo que está passando por isso. Então, como a nossa mente ainda tem medo, nós podemos reconhecer esse medo e nos unir ao Espírito Santo, e ainda assim, o Espírito Santo, conhecendo a nossa mente, pode orientar e abençoar, por exemplo, nesse exemplo citado, a quem fizer a cirurgia, tanto ao corpo quanto aos médicos, porque a mente não está dando realidade a esse corpo como o seu ser, mas sabe que ainda precisa desse instrumento de comunicação para acessar aos pensamentos do Espírito Santo, para unir-se ao irmão, porque ainda não tem uma comunicação direta, consciente na mente. Então, no nível quando ele fala aqui de nós não nos apegarmos na mágica, é no nível do pensamento, não acreditar que a mágica seja a solução. Não significa que nós não possamos fazer nada no comportamento. No comportamento, fazer o que de qualquer modo seria feito, mas no pensamento, mantermos a nossa mente junto com a mentalidade do Espírito Santo, que não somos nós que sabemos orientar o nosso pensamento para ser assertivo, para voltar ao amor, mas que dentro de nós o Espírito Santo sabe nos dar isso, e que nós queremos seguir ao pensamento do Espírito Santo e não o nosso próprio pensamento individual, que por ser individual e por ser próprio é separador, é do ego. Evitar a mágica é evitar a tentação. Então, evitar a crença de que a mágica funciona para o ser. Ela pode, dentro da ilusão, ilusões se combinam com ilusões. Dentro da ilusão, ela dá uma ilusão de saúde, onde havia mais ilusão de doença. Isso pode acontecer. Mas na mente, a mente que se sente tentada a achar que ela é esse ser ilusório, evitar a mágica no pensamento, dar realidade ao pensamento, é evitar a tentação. Pois toda tentação não é nada mais do que a tentativa de substituir a vontade de Deus por outra. Isto é a tentação. Não aceitar que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Querer ter uma outra vontade além de Deus. Esse foi o primeiro pensamento de separação. E esse, embora que toma milhares de formas diferentes, permanece sendo o único equívoco que nos mantém fora da mente de Deus. Essas tentativas podem, de fato, parecer amedrontadoras, mas são apenas patéticas. Então, a tentação de substituir a vontade de Deus, de querer ser algo diferente como Deus nos criou. Deus nos criou em sua mente igual a Ele, em imagem e semelhança a Deus. Então, nós somos espírito como Deus. A tentação de ser algo diferente, de ser um ser físico e psicológico que é diferente de Deus, então, e todas as tentações do corpo são para provar que nós somos esse ser diferente de Deus, isso pode parecer amedrontador para a nossa mente. Nós
realmente identificados com essa figura, podemos sentir medo. Mas isso é apenas patético. Não podem surtir nenhum efeito, nem bom nem mal, nem recompensador, nem que exija sacrifício, nem curativo, nem destrutivo, nem tranquilizador, nem amedrontador. Então, o efeito de nós pensarmos diferente de Deus não pode surtir nenhum efeito sobre o ser que nós somos, nem de cura, nem de afastamento, simplesmente é nada. Quando toda a mágica é reconhecida como meramente nada, o professor de Deus alcançou o estado mais avançado. Quando o professor de Deus reconhece que toda a mágica é simplesmente nada, porque ele não é esse ser ao qual a mágica servia. Quando essa consciência, quando ele estiver ciente de apenas isso, ele se torna um professor totalmente avançado. Todas as lições intermediárias levam apenas a isso e trazem essa meta para mais perto do reconhecimento. É isso que esse curso está nos ensinando, a reconhecer o nosso ser. Pois qualquer tipo de mágica, em todas as suas formas, simplesmente não faz nada. Ao nosso ser, nenhuma mágica faz nada. Só a ilusão de um ser é que a mágica altera e tem efeitos. Para o ser real que Deus criou, a mágica simplesmente não é nada e não afeta em nada. Ela não tem poder e é essa a razão pela qual é tão fácil escapar. O que não tem efeito dificilmente pode aterrorizar. Então, a mágica não tem nenhum poder. Nós só acreditamos nela porque nós esquecemos da nossa realidade e desejamos ser diferentes do que Deus nos criou. Se Deus nos criou em sua mente, mas nós pensamos que somos um ser à parte individual e que nós distorcemos a criatura de Deus, as criações de Deus em um outro ser, aparentemente as mágicas funcionam para esse outro ser, mas não para nós que somos como Deus nos criou. Não há nenhum substituto para a vontade de Deus. Nenhum desejo individual jamais foi verdadeiro, porque nunca substituiu a vontade de Deus. Em termos simples, é a esse fato que o professor de Deus dedica o seu dia. Então, é daí que o professor de Deus tem o poder de não ser afetado por nada que aconteça durante o dia, dele simplesmente passar o dia e continuar com a sua mente voltada ao ser de Deus, porque ele sabe que a vontade de Deus ainda permanece eterna e única, que não há outra vontade. Então, o que os sentidos estão lhe mostrando é apenas um sonho que precisa ser largado, porque é um equívoco. Qualquer substituto que ele possa aceitar como real só pode enganá-lo. Mas ele está a salvo de todo engano, se assim o decidir. Quem decidir pensar pelos pensamentos do Espírito Santo, ou da sua mentalidade certa, está a salvo de todo tipo de engano durante o dia. Não cai em tentação de se enganar em quem ele é, quem é o irmão e qual a realidade que ambos estão em Deus. Talvez tenha necessidade de lembrar, Deus está comigo, não posso ser enganado. Então, quando vier as tentações, e como ele ainda é um professor que ainda está na fase de aprendizado e tem medo, de repente é útil ter um hábito ou ter um sistema de alavancar a sua própria vontade de estar com Deus. Então, nesse caso, é bom um pensamento presente, assim, como Jesus cita: Deus está comigo, não posso ser enganado. Talvez prefira outras palavras, ou apenas uma, ou nenhuma, mas voltar o pensamento para esse conteúdo. No entanto,
qualquer tentação de aceitar a mágica como verdadeira tem que ser abandonada através do seu próprio reconhecimento, não por ela ser amedrontadora, não por ser pecaminosa, não por ser perigosa, mas meramente por ser sem significado. Por isso que a mágica deve ser largada na mente. A mágica não cura a mente, simplesmente porque ela não é nada. Como a mágica é enraizada no sacrifício e na separação, dois aspectos de um único erro e nada mais, ele apenas escolhe abrir mão do que nunca teve. Então, quem abre mão do seu apego às coisas da mágica, ele simplesmente está abrindo mão do nada, daquilo que ele nunca teve, porque toda mágica se baseia na separação e no sacrifício, em algo que é bom para um e não serve para o outro, ou que transforma uma coisa em outra, e sempre reforçando a separação. E como ele, estando em Deus, nunca teve a separação, ao abrir mão de acreditar na mágica para a cura do seu ser, ele está abrindo mão de nada. Por esse sacrifício, o céu é restaurado à sua consciência. Então, o preço de abrir mão do apego do apego como seu ser, da mágica, do apego na mente, de ser a sua realidade, a consciência do céu é restaurada no lugar onde a mágica estava antes. Então, esse é o feliz preço de nós permitirmos curar o nosso pensamento, de mudarmos a nossa mentalidade para não mais acreditarmos nos desejos vãos aqui da magia, e de voltarmos nossa mente aos felizes pensamentos do Espírito Santo. O próprio céu será lembrado com isso. Não é essa uma troca que queres fazer? O mundo a faria com contentamento se soubesse que poderia ser feita. Então, se o mundo ainda não trocou o pensamento da unicidade do céu pelos pensamentos da mágica, ele só não o fez porque não sabe que isso é possível. São os professores de Deus que têm que ensinar ao mundo que isso é possível. E assim, é sua função assegurar-se de que aprenderam. Então, aprender é ensinar. E ensinar é aprender. Então, é os professores de Deus, os mensageiros que trarão ao mundo essa feliz mensagem de que os pensamentos da unicidade do amor de Deus é que substituem todas as tentações desse mundo daqui, toda a mágica. E assim, é a sua função assegurar-se de que aprenderam. Não há risco possível ao longo do dia, a não ser o de colocar a tua confiança na mágica, pois é somente isso que leva à dor. Então, o único risco que nós corremos, de fato, ao dia, é acreditar de novo na magia. É acreditar que o mundo pode ferir o nosso ser. É acreditar que nós somos um ser separado de Deus e que agora somos fragilizados e à mercê de sofrermos. Então, esse é um risco que nós corremos quando nós depositamos a nossa confiança de volta na mágica. Não há outra vontade senão a Deus. Então, este é um pensamento também que pode nos ajudar a evitar cairmos na tentação de voltarmos a acreditar numa solução de mágica na nossa mente e de voltarmos ao sofrimento. Então, lembrar que a única vontade é a de Deus. E todos os seres vivos compartilham dessa vontade. Isso, tendo esse conceito na nossa mente, evita a tentação de acreditarmos na mágica. Os professores, os professores de Deus, sabem que isso é assim e aprenderam que tudo mais é apenas mágica. Só a vontade de Deus, só a vontade da unicidade é real. Tudo mais é mágica.
Toda crença na mágica é mantida apenas por uma única ilusão simplória, a de que ela funciona. Então, este é o pensamento que mantém a mágica viva. A mágica não é nada, mas como que ela pode nos tentar no nosso pensamento? Porque na nossa mente existe uma parte que acredita que a mágica funciona. É isso que dá poder para a mágica. Se a mágica não é nada, como que ela pode tentar os nossos pensamentos? Porque secretamente acreditamos ainda nela. No decorrer de todo o seu treinamento, a cada dia e a cada hora, e até mesmo a cada minuto e cada segundo, os professores de Deus têm que aprender a reconhecer as formas de mágica e a perceber que são sem significado. Então, reconhecer que é mágica e por ser mágica não tem significado. Simplesmente isso. Não é entrar dentro da mágica para primeiro validá-la e depois tentar ver se ela é boa ou ruim, se ela ajuda ou destrói. Simplesmente reconhecer que ela é mágica e se é mágica não tem nenhum significado. O medo é retirado dessas formas e assim eles seguem. O professor de Deus escapa sim das tentações do medo, porque é o medo que é a grande tentação do dia, que aparentemente nos desvia da nossa decisão de pensarmos só com o Espírito Santo, quando nós caímos na tentação do medo. Mas quando isso acontecer e vier de novo uma tentação de nós solucionarmos isso que aparentemente era o problema com mágica, nós nos darmos conta de que é mágica essa solução a qual nós estamos buscando, isso pode ser esse gatilho acionador de nós largarmos esse pensamento e levarmos essa questão ao Espírito Santo, para que ele a desfaça por nós. E desse modo, a porta do céu é reaberta e a sua luz pode brilhar mais uma vez sobre uma mente imperturbada. E assim a mente volta a permanecer imperturbada, independente do que seja o roteiro físico do dia, o roteiro normal daqui. A mente imperturbada, ela olha além de tudo, porque ela está una com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem um desfazer para todas as coisas daqui. E aí o professor de Deus, ele passa pelo mundo sem ser do mundo, mas ele passa a ser um instrumento para trazer essa liberação, essa mensagem de liberação também aos outros aspectos do Filho de Deus que ainda não sabem o que é mágica e assim sofrem devido às coisas do mundo. Então, é assim que um professor de Deus, então, passa o seu dia, isso que Jesus nos trouxe para hoje, e na próxima aula, em como os professores de Deus lidam com pensamentos mágicos, ele vai continuar trazendo, então, esse tema de como escolher pensar durante o dia, quando a tentação nos vier, a tentar a tirar o foco do ser que nós somos para nos fazer identificar com algo que nós não somos, um ser separado de Deus. Isso fica, então, para a próxima aula. Hoje, então, concluo aqui essa leitura comentada. E nós estamos, então, agora aqui na interação. E alguém gostaria de trazer um comentário, ou se ficou alguma dúvida, poderiam fazer agora, que o João, por favor. Ing, eu queria trazer uma compreensão que eu sinto aqui, que é sobre o que Jesus fala sobre mágica, né? Quando ele se refere à mágica, ele não está falando só sobre essas saídas que a mente arranjou para resolver a dor, o sofrimento, a angústia aqui no mundo, né? Quando a gente pensa em remédios, esses tratamentos que ele explica aqui e chama tudo isso aqui de mágica. Mas eu percebi na experiência aqui na autoobservação que mágica é qualquer
posicionamento mental que a gente use para esconder algum pensamento equivocado, né? Então, por exemplo, a mente ela acreditou na separação, né? E ela está usando uma consciência aqui para tentar validar que essa separação existe. E aí, dentro desse condicionamento da separação, essa consciência ela está num estado basal de medo, né? De fuga, de expectativa de punição. E aí, a gente passa por a nossa rotina no dia a dia o tempo todo projetando o medo para fora, né? Usando as pessoas para interpretar tudo a partir do medo. E aí, muitas vezes, quando, por exemplo, alguém fala alguma coisa para mim e eu experimento alguma sensação desconfortável, a mágica, ela aparece simplesmente na minha vontade de me distrair do desconforto. Então, assim, a mente sente o desconforto, só que ela não usa o desconforto como Jesus ensina, né, lá nas primeiras lições, para perdoar, mas ela fingiu que sentiu o desconforto e ela decide não olhar. Então, essa decisão de se distrair é uma forma de mágica, né? Por exemplo, lá nas primeiras lições, a lição 26 e a lição 35 são lições que me ajudaram bastante a entender isso, porque lá ele explica assim, né? Eu estou preocupado com... Ele ensina a gente a olhar para um pensamento de preocupação e ele ensina, inclusive, a gente prestar atenção nas imaginações de possibilidades do que a gente pensa, né? Que a mente está inventando, na verdade, que pode acontecer baseado no medo que eu estou tendo. E o medo está sempre baseado na crença no ataque, né? Então ele ensina a gente a fazer isso, por exemplo. Só que quando nós não estamos fazendo isso, a gente está fazendo uso da mágica. Por exemplo, eu me sinto desconfortável com a fala de alguém. E aí eu passo rapidinho por esse desconforto e simplesmente, sei lá, tenho a vontade de mexer a mão no cabelo ou tomar um gole d'água, porque eu já olhei, a mente já julgou a partir de um desconforto e ela já teve um ato para não olhar para esse desconforto. Então a mente ela está o tempo todo fingindo que não acredita no ataque, né? Que é exatamente o contrário que Jesus ensina nas primeiras lições. Então assim, o que eu sinto que ele fala como mágica é qualquer decisão da mente de tomar uma atitude para não olhar para o quanto essa consciência, né? Essa consciência acredita no ataque. É esconder os pensamentos de ataque, esconder que eu me sinto desconfortável com isso, com aquilo, que eu tenho medo disso, que eu tenho medo daquilo. É qualquer pensamento ou qualquer atitude mental que a mente dá um comando para não olhar para essa crença no ataque. Não sei se ficou claro o que eu tentei trazer aqui, Ing, mas é isso. Sim, eu acrescentaria são qualquer pensamento com a mente separada, com a mente individual, inclusive a própria consciência de individualidade ou a consciência de separação de Deus é mágica. Então, tudo fora do reino de Deus, tudo fora do céu é mágica e só para, eu acho, o ponto alto que você salientou, que a mágica não é só as coisas comportamentais aqui do mundo, não é só as coisas físicas, é também os sentimentos que protegem essa consciência separadora, mas a própria consciência de ser um ser separado de Deus também é uma mágica. Então, a mágica é o oposto de tudo aqui, tudo que Deus criou. Então, a oposição a isso é mágica. Tudo é mágica. O próprio Espírito Santo aqui é uma ilusão, mas é uma ilusão que tira dessa mágica, é uma ilusão que cura dessa mágica, mas bem reforçado, e não é, então, o uso em si da mágica que é a questão, mas o propósito para o qual é usado. Por exemplo, o Espírito Santo usa para o propósito da volta da consciência da unicidade. O ego, a ideia de separação, usa para separar. Então, o propósito para o qual se usa. Mas é isso.
Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, mais alguma observação? Obrigado, João, por trazer isso a nós para... É preciso clarear bem, sim, isso da mágica. Até mesmo para reconhecê-la, né, João? Esse que é o ponto. Bom, pessoal, eu acho que não recebi mais nenhum chamado aqui, então vou encerrando essa nossa aula de hoje, agradecendo, como sempre, a mentalidade de Deus que não nos abandonou em nosso sonho de separação.